de estar aqui. Vamos aguardar. Sugestão do Rafa foi aguardar uns 3 minutinhos. Pronto. Agora, Lilith, você já é anfitriã, já pode tirar minha câmera. Vou fazer meus negócios. Ô, Rafa, só uma coisa antes. Tu estás controlando essa coisa do Facebook? Sim. Já tem tá. Aqui, já tô controlando. Tipo, tem onde tu responde para, em alguma possibilidade, desativar chat? Ou o comentário, ou não? Opa. Tem. Ai, Ariel, maravilhoso, enfim. Ariel! Consegue me tirar, Lilith, aqui? Eu tô fazendo agora. Deu certo, né? Vocês. Eu queria a gente ver chama como... Iden Ariel. Nossa, sério, tô tão feliz que ele tá aqui com a gente. Obrigado, André. Coisa boa. Olha que lindo. Ariel Lebel. Nosso queridíssimo Ariel. Eu deixo o chat ligado, gente? Eu desligo daqui um pouco. O chat eu acho bom desligar. Já deixo desligado. Já desliguei. Já deixo desligado, mas a gente consegue falar com o outro. Ok. A câmera tá desligada? Eu não sei, a sua, Lilith, Lilith tá mediadora, mas a sua também vai iniciar a palavra. Alguma fala sobre essa questão do questions and answers? Eu não sei como é que vai ser isso aí, mas... Ah, sim, é verdade. André, se você, como as pessoas estão entrando, se você quiser também, você pode falar depois da sua fala, quando você terminar. É bom a gente sempre lembrar ao longo das nossas falas, que tem como as pessoas mandarem. Gente, ó, se vocês estão no webinar, existe aqui uma caixinha chamada Q&A, Q&A, que é Questions and Answers. Nessa caixinha vocês podem mandar as questões que a gente vai selecionar e vai responder, tá? Então a gente não tem chat aqui, o chat está desativado, a gente tem o Q&A, essa caixinha aqui com esses balões de questões, né? Não é isso? É isso? É isso. Exato. Perfect. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô. Sim. Ah, tá, beleza. É que não tava aparecendo o quadradinho brilhando. Tranquilo. Tô te ouvindo sim. Ó, a gente começa em uns 2 minutinhos, então. A gente só tá esperando a galera entrar. Temos uma pergunta. temos um beijo da Ricardo. Obrigada. Valeu, Ricardo. Ricardo Levisk? Não sei. Escandon. Candon. Temos Beijo, uma outra Ricardo. pergunta. Em qual página está sendo feito a live no Facebook? Prefiro acompanhar pelo Facebook do que por aqui. Página do IB. Temos como mandar o link na... Eu mando aqui... não. Não, pelo Q&A não. Tá, quem quiser procurar, basicamente. Enfim. Nigri Gente, também... Elisa queria também mandar um beijo. Desculpa, tô falando das perguntas. Elisa. Um beijo, querida. Demais. Olha, a gente pode começar em 1 minuto. Uhum. Certo, só um segundo, meu Deus, eu saí daqui sem querer. Cadê? Ai, meu Deus. Opa, come on back in. Apareci, tô virado, não, tô tranquilo. Aí é importante que quando começar o evento, a gente desliga os microfones. Uhum. Os nossos microfones de quem não estiver falando, claro. Claro. Eu também tenho controle disso, gente, então... Gente, vamos começar nosso evento? Vamos, a gente tem 35 pessoas. Vamos começar? Ó, já deu 16h03. Acho que a gente pode começar, né? Beleza. Vamos lá. Então, a gente vai começar aqui o nosso evento. Eu quero começar falando sobre a palavra gavá. Gavá quer dizer orgulho. Orgulho aqui significa um ato político que celebra as nossas existências. Celebra o ser e o estar aqui e agora tal como somos. Já nos trataram como motivo de vergonha, de chacota, já fomos vistos como uma mácula para a família, para a sociedade, éramos até pouco tempo considerados uma doença. Mas viemos ao mundo e pela construção de séculos de muitas pessoas que, assim como nós,
assumiram o compromisso com a liberdade, com a dignidade humana, dissemos não. Hoje é com orgulho que botamos a nossa cara ao sol e trazemos os pilares do judaísmo à mesa, os quais apregoam a defesa, a liberdade, a dignidade e a vida acima de qualquer lei. É com muito orgulho que marchamos contra o obscurantismo e o fascismo desses dias e iniciamos uma mesa de pessoas trans para dar início a essa sequência de eventos chamada Gavá. E para isso eu quero convidar o mentor desse evento, o coordenador desse evento, que é um queridíssimo amigo e um membro muito importante da comunidade judaica brasileira, a quem que eu respeito muito, que é o André Lieberman, que vai falar do evento e vai apresentar alguns comentários antes da gente dar início às nossas falas. E aí, André? E aí, gente, tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Peço perdão também, porque umas partes eu vou ter que ler aqui no telepromptzinho, vou ficar olhando para o lado, mas enfim. Boa tarde todas, todos e todas, basicamente. Meu nome é André Lieberman, eu utilizo os pronomes ele e dele. Basicamente, sou o mentor organizador da série de webinars Gavá, proporcionada pela belíssima união do Instituto Brasil-Israel, que é uma organização sem fins lucrativos dedicada a falar sobre temas relacionados a Israel, Oriente Médio e as relações do Brasil na região. A União do Judaísmo Reformista para a América Latina, que é o capítulo regional da World Union for Progressive Judaism, é o movimento judaico de maior desenvolvimento no mundo, que centraliza suas práticas na tradição judaica, no respeito pelos direitos humanos, pluralismo, igualdade e inclusão. E Artseno, que é a representação política das comunidades religiosas reformistas sionistas em Israel e em 14 outros países, além do apoio mais que especial do Keshet Gavá, o Congresso Internacional de Judeus LGBTs, na qual quero registrar a ilustre presença do vice-presidente Gustavo Michani, que ele está acompanhando a gente direto da Argentina, toda Rabá. É uma honra a presença dele aqui, certo? E então, essas instituições elas se uniram para proporcionar ao público uma visão de vivência de duas identidades que andam muito em conjunto na forma de muitas pessoas, né, que são a LGBT e a judaica, né? Ambas as identidades têm seus próprios universos, o universo LGBT com suas diversas identidades, tal qual o judaico, que podem ser como um quebra-cabeça e se apresentam de diversas formas. Um exemplo sabia que é possível a pessoa ser ortodoxa e trans, ortodoxa e gay, lésbica. É um pequeno exemplo. A união dessas duas identidades é belíssima e muito diversa, e essa série de webinars ela tem a função de abrir espaços não só para a própria comunidade LGBT da comunidade judaica se expressar, mas também para quem não é LGBT e até nem judeu possa conhecer e usar isso como um pontapé para uma compreensão e conhecimento de algo que por muito tempo foi e é uma questão a ser trabalhada nos ambientes do nosso cotidiano, sejam religiosos, culturais e até outros locais que queiram se inspirar nessa nossa ação. Nesse momento crítico e difícil que a gente está vivendo, a gente conseguiu se juntar para proporcionar esse ambiente de produção de conhecimento e inclusão juntos. E, assim, esse não é o único evento que aborda o tema. Outras instituições como Jovens Sem Fronteiras, Hillel Rio, eles estão utilizando o mês do orgulho, na qual estamos para trazer esse tema à tona e mostrar que toda pessoa que se considera judia tem seu espaço nessa grande família que é o judaísmo. Nessa série, ela está acontecendo um ano depois do primeiro Kabbalat Shabbat LGBT dentro de uma sinagoga no Brasil, que foi aqui no Recife, de onde eu falo também depois de diversas iniciativas belíssimas de diversas instituições e pessoas com iniciativas incríveis. Toda semente, independente do quão grande seja, compõe um jardim lindo, imenso, e todas importam. Desde a maior das militâncias até a afirmação pessoal de cada pessoa e reconhecimento da própria experiência. Ela também importa demais e faz uma diferença grande. Algo que a Su, Lilith e Nicolas falaram que eu não tinha parado para pensar é quando disseram assim, tipo, André, essa é uma mesa formada por pessoas trans e só. O conteúdo foi todo construído e moldado por pessoas trans, isso é pioneiro, isso é importante. E como uma pessoa de fora da letra T, que até dentro da nossa comunidade LGBT é muitas vezes posta no segundo plano, ter esse site foi incrível, foi importante, e o que vocês vão ter aqui agora é mais do que um bate-papo online, é uma aula, sério, de experiências, A Su, Lilith e Nicolas, cada um tem sua própria vivência e tem um vínculo à identidade judaica que só eles, em suas experiências, sabem explicar com uma prioridade imensa. E é um orgulho
poder ter vozes assim a serem ouvidas e nos cabe aprender com elas. Então, eu primeiro dou, em nome das instituições, um Cola Cavod à mesa, que é o primeiro de uma série linda de webinars que estão sendo montados em grupos. Ontem mesmo teve a reunião dos movimentos juvenis, que vão fazer um webinar belíssimo também, cada um com sua originalidade. Na próxima semana teremos a Rabina Noa Satak, diretamente de Jerusalém, lésbica, progressista e ativista dentro da política israelense, além de toda uma programação que vocês têm que acompanhar nas redes sociais do IB, do Artseno e da JR para saber. Então não percam essa oportunidade linda. Logo após esse evento, para quem tiver pique, vale a pena. Também vai ter um evento proporcionado pela Shomer Hatzair, do Rio de Janeiro, sobre a comunidade LGBT judaica carioca, né, com Davi Heffeld, também participante aqui do Projeto Gavá, Joseph Chasseliev e Michele Krimer. E no Instituto Brasil-Israel, o webinar mais tarde, ainda hoje também, Fascismo, Antissemitismo, Sonhos e História, com Thales Absaber, Omar Thomas e Michel German, com Denise Rocha como mediadora às 19 horas. Então é isso. Continue acompanhando para os próximos webinars dessa série incrível que é a Gavá, uma série de webinars sobre a questão LGBT na comunidade judaica e no Oriente Médio. Boa tarde, muita saúde para todo mundo e vamos começar com essa programação linda, com essa mesa incrível. Um abraço para todo mundo, um cheiro. Tchau, tchau. Muito obrigada, André Lieberman. Um beijo. Agora eu quero apresentar aqui os participantes da mesa e quero começar por quem vai iniciar a sua fala, que é o Nicolas Steinmetz. Nicolas é formado em design gráfico pela PUC Paraná, designer, artista visual e mediador do Museu do Holocausto de Curitiba. Também quero apresentar a querida Lilith Esther, que é antropóloga com mestrado em antropologia social pela Unicamp, pesquisou sobre gênero, sexualidade e judaísmo em São Paulo, natural da Califórnia, vive em São Paulo há 4 anos. Linda! E agora eu me autoapresento, né? A biografia, minha mini bio. A Sucena, cantora e compositora do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, com 4 álbuns lançados, 2 prêmios da música brasileira e uma indicação ao Grammy. Atualmente assume uma coluna na revista Vogue. Ingressou na Faculdade de História da USP em 2011, onde começou seus estudos sobre gênero e sexualidade. E agora a gente pode começar o nosso bate-papo com o querido Nicolas Steinmetz. A palavra é sua, Nicolas. Opa, boa tarde, pessoal que está aqui no webinar. Quando eu recebi o convite para falar aqui, eu quase não aceitei, porque normalmente eu não gosto muito de falar sobre a minha experiência na comunidade judaica. Eu tenho algumas amarras em relação a isso, mas eu acho que a cada dia mais tem essa necessidade, surge essa necessidade de pessoas LGBT ocuparem mais espaços, serem ouvidas, e ter uma plataforma tão grande quanto essa é uma oportunidade gigante, é um privilégio gigante eu poder falar de alguns assuntos. Então, eu queria primeiro começar falando de um pouco da minha história, né, a minha vivência, no caso, que é Nicolas, né? Eu nasci em São Paulo, me mudei para Curitiba quando eu era criança. Em São Paulo, nos primeiros anos do ensino fundamental, eu já comecei estudando em colégio judaico, estudei na Renascença por 3 anos, do ensino infantil até a 2ª série. E daí me mudei para Curitiba e continuei meus estudos num colégio judaico, que no caso é a Escola Israelita Brasileira Salomão Gelman, a famosa EIBSG, de Curitiba. E em Curitiba eu e minha família, né, no caso, a gente começou a ter cada vez mais contato com a comunidade local. A gente já tinha também um pouco de contato da comunidade de São Paulo, né, porque a família inteira é judia. E aqui em Curitiba, eu e a minha irmã, a gente começou a também fazer parte de movimentos juvenis. Eu fiz parte do Abonim Dror, daqui de Curitiba, de 2005 até 2013, eu acho, 12, eu não sei. Eu já falo um pouco sobre o Dror. E durante a minha infância, eu acredito que os valores judaicos, o ensino numa escola judaica, a convivência na comunidade judaica formou grande parte dos pilares da minha identidade, do meu eu. Então, quando eu me descobri trans e comecei a minha transição,
que no início foi uma transição social, principalmente na internet, porque eu era adolescente, eu tinha 14 anos quando eu me descobri trans. Então, quando eu me descobri trans, eu vi que seria um processo bem complicado. Então, as primeiras etapas foram realmente com internet, e eu só realmente me assumi socialmente para pessoas que eu conhecia pessoalmente quando eu saí do colégio judaico. Porque eu tive uma história não muito confortável com o colégio. Eu acredito que muitas pessoas que são LGBT também tiveram problemas durante o ensino fundamental e outros processos com bullying, com xingamentos, enfim, e com coisas que não necessariamente a gente entendia desde pequenos, né? Então, por conta disso, eu realmente não me sentia confortável de começar realmente meu processo de transição estudando no colégio judaico. Eu só consegui começar esse processo quando eu fui para um colégio diferente, um ensino médio diferente, inclusive a razão que eu escolhi o colégio que eu queria continuar, porque a escola israelita só vai até a 8ª série, né? Então, o ensino médio eu tinha que fazer em outro lugar, eu acabei escolhendo um colégio cristão. Mas a razão era porque eles tinham uniforme. Então, se tivesse uniforme, significava que eu não precisava escolher minha roupa, porque escolher minha roupa é todo um processo, principalmente quando eu ainda não estava assumido para minha família, era só para os meus amigos. E durante esse processo, durante o ensino médio, eu realmente fui me assumindo de pouco em pouco para algumas pessoas, mas a comunidade judaica sempre eu deixava de lado. Era uma vida dupla. Então, com os meus amigos que eram goim, que no caso goy, quem não é judeu, né? Todo mundo me conhecia como Nicolas, como Nick, enquanto na comunidade judaica não. Eu mantinha realmente uma vida dupla. Mas mesmo assim eu queria continuar indo na comunidade judaica, indo no sábados de Dror, continuando indo na sinagoga, fazendo as atividades, por mais que não necessariamente me sentisse muito bem, muito incluído dentro das atividades da comunidade, eu ainda via essa necessidade. Porque, como eu disse, o judaísmo e a identidade judaica foram coisas que foram pilares essenciais na minha criação do meu eu, né? Então, em uma Mahané do Dror, que é um acampamento do movimento juvenil, né? Eu estou tentando explicar porque eu acho que algumas pessoas não sabem como que funciona o movimento juvenil judaico, enfim, e a gente tem um monte de termo em hebraico, né? Então, às vezes, quem chega aqui não sabe muito bem. Mas num acampamento do Dror, uma Mahané do Dror, uma Mahané central, que é uma Mahané que conta com outros jovens de outros estados que também fazem parte do Dror. A gente teve uma Mahané, um acampamento que era centrado no tema de ética, moral e valores. E nessas Mahanot a gente tem algumas atividades para iniciar a discussão de um tema. Então, em ética, moral e valores, a gente falava sobre diversos temas, desde violência, sexismo, como machismo, enfim, drogas. A gente falava sobre questões de ética e moral da nossa sociedade, assim. E em uma das atividades, que era sobre gênero, no caso, eu me recusei a participar porque realmente era algo que mexia muito, me deixava extremamente disfórico, que também explicando esse termo porque grande parte de pessoas cis provavelmente não sabem muito bem o que é esse termo, inclusive o termo pessoa cis eu acho que também não é um termo que pessoas cis conhecem, né? Então, só explicando isso aqui rapidinho, já retomo a minha fala. Disforia de gênero é o que a gente caracteriza, que a gente fala sobre o que uma pessoa trans sente em relação ao próprio corpo, em relação a... Enfim, eu não sou a pessoa ideal para explicar isso. Talvez as meninas vão poder explicar um pouco melhor esse beabá de ser trans melhor do que eu. Mas E cis são pessoas que não são trans. Então, em todo momento que eu falar uma pessoa cis, eu estou me referindo a pessoas que não são trans. Do mesmo jeito que as pessoas se referem a pessoas trans como pessoas trans, a gente tem um termo para falar de pessoas cis. Então, desculpa se ficou meio confuso, mas enfim. Enfim, voltando para a história da Mahané, eu me senti extremamente desconfortável, não quis participar. E uma madrihá, que é uma... Como é que fala? Como que é a palavra? É uma mentora, não é mentora, enfim, uma das pessoas que estavam organizando o acampamento para o meu grupo veio falar comigo, perguntar por que eu não queria, e no fim eu acabei contando para ela.
E ela achou que era extremamente necessário eu contar para todo mundo. E eu topei. Eu sentei numa roda do meu grupo, que eram jovens da minha idade, e contei. E eu achei que provavelmente eu ia receber as pessoas iam rir da minha cara, porque normalmente ninguém nunca me levava muito a sério, enfim. Mas foi uma recepção muito boa, me emocionei um monte, não estava esperando o acolhimento. Só que é importante frisar que grande parte das pessoas do meu grupo não eram pessoas de Curitiba, eram pessoas de outros estados do Brasil. E aqui em Curitiba eu também vi que já que eu tinha me assumido para grande parte do meu grupo, eu precisava me assumir para a comunidade de Curitiba, para o movimento juvenil de Curitiba. E esse momento que complicou um pouco. Porque por mais que na hora todo mundo, ninguém riu da minha cara, ninguém fez nenhum comentário ofensivo, nem nada. Umas pessoas que, inclusive, nem conversavam muito, me abraçaram, choraram, e, enfim. Ainda assim, eu continuava me sentindo excluído. Eu sabia que aconteciam certos comentários pelas minhas costas. Muitas pessoas não respeitavam meus pronomes, né, que é ele, dele. E a convivência na comunidade judaica começou a se tornar... Não era uma violência direta à minha pessoa, mas eu não estava incluído em nenhum momento das atividades. Grande parte das atividades que tem no DROR, pelo menos na minha época, que eu já estou um pouco mais velho, muitas coisas eram muito voltadas para uma experiência extremamente cis heteronormativa, ou seja, uma experiência que contempla só pessoas que são cis, que são heterossexuais, e que normalmente são brancas, de classe média alta. Então, quem saía um pouco desse padrão acabava sofrendo, nem que fosse com bullying ou uma exclusão que não necessariamente era voluntária. Então, para mim, foi muito difícil eu continuar na comunidade judaica. E eu sei que também outras pessoas que são LGBT e que passaram a infância, adolescência na comunidade judaica de Curitiba também tiveram o mesmo problema. O que mudou para mim é que depois de um tempo eu acabei realmente abandonando todas as atividades da comunidade judaica, me afastei completamente porque o apoio dos meus amigos que não faziam parte da comunidade era muito maior do que o apoio que eu recebia da comunidade judaica. Então me afastei completamente. E não me afastei completamente só da comunidade, mas também da própria identidade judaica um pouco, sabe? E isso, querendo ou não, faz uma falta. Faz uma falta enorme no momento que você tira um pilar da tua identidade, né? Então, eu acabei continuando, né? Cresci, me formei no ensino médio, comecei a faculdade e no ano passado eu estava fazendo meu TCC e é um TCC de design, não é nada de ciências sociais nem nada, mas eu queria fazer um livro bem diagramado, bem bonitinho, sobre antissemitismo e seus símbolos. Principalmente porque eu achava extremamente necessário falar desse assunto em relação à internet, memes que a gente vê na internet, enfim. Então, era um assunto que eu tinha muito interesse e essa pesquisa eu acredito que faria muito sentido eu conversar com o pessoal que trabalha no Museu do Holocausto de Curitiba, que são pessoas que eu conheço, dois coordenadores, inclusive, foram meus professores de ensino fundamental, então eu sabia que eu poderia chegar lá para conversar um pouco e seria super tranquilo. E no momento que eu fui conversar sobre minha pesquisa, meu TCC, eles me acolheram super bem, falaram, não, vem trabalhar com a gente está com uma vaga de mediador, a gente confia em você, você é jovem, você sabe falar, enfim. E eu acabei topando, assim, porque foi uma abertura para realmente eu me reaproximar da comunidade judaica e eu me reaproximar da identidade judaica, dessa parte que faltava tanto. O único problema é que realmente voltar a frequentar esses espaços mexe com feridas muito grandes dessa exclusão. Então, eu acho que no momento que uma pessoa que é trans, que é LGBT, não necessariamente só trans, e que fazia parte da comunidade judaica e quer voltar, no momento que você faz isso é um grande ato de coragem, de força, porque você está ocupando um espaço que não querem que você esteja lá. E grande parte da comunidade judaica, e eu acredito, estou falando também de achismo, né? Não estou pegando pesquisa nem nada, mas grande parte das comunidades judaicas daqui do Brasil, elas são formadas por pessoas que não têm problema de serem incluídas nesse espaço. Então são pessoas brancas, são pessoas cis, são pessoas hétero, são pessoas que são classe média alta, classe média, e enquanto o judaísmo em si é um povo extremamente diverso, a gente não tem só
esse pequeno nicho de judeus no Brasil. A gente não tem só esse pequeno nicho de judeus no mundo. Só que nas comunidades judaicas do Brasil é muito difícil essa inclusão. Então, quando eu recebi essa proposta para falar aqui, eu falei, ok, não gosto muito de falar sobre isso, não me sinto extremamente confortável, mas é um momento para eu mostrar que está na hora da gente ocupar esses espaços. Está na hora da gente falar, não, eu existo e eu sou tão judeu quanto você. Então, eu queria agradecer o pessoal do IB pelo convite e passar a palavra, acho que era a Lilith depois de mim, ou a Lilith. Beleza, obrigado, pessoal. Muito obrigada. Bom, vocês conseguem me ouvir? Suave, legal. Arrasou. Então, gente, só uma dúvida. Virou o speaker view ou é só para... ou não? Tá os 4, não tá... Tá, os 4? Eu acho que Tá. quem seleciona são as pessoas, eu não tenho certeza disso. Não... Agora sim. Talvez funcione agora. Tá certo agora. Ô, Lilith, Bom, só avisa para o pessoal sobre o Q&A. Sim, eu ia mencionar isso, gente. Então, gente, olá, sou Lilith. Tenho um anúncio. Se vocês têm perguntas, vocês já vêm mandando um pouco, mas por favor, manda para a gente que a gente vai olhando e a gente vai ter um tempo no final para falar sobre. E também recebi uma mensagem que eu acho muito importante a gente falar para todo mundo, que a gente nesse momento de quarentena, nesse momento eu chamo de apocalipse, né, de pandemia, o povo LGBTQ+, está sofrendo muito mais. Então a gente quer mandar uma solidariedade, né? Palavras são poucos, mas a gente quer pelo menos fazer esse tipo de ação, reconhecer esse momento difícil para todo mundo. Especialmente estar em casa e pode ser bem complicado. Bom, acho que são os pontos de casa. Agora eu vou falar um pouco sobre eu. Como vocês devem ter percebido que eu sou estrangeira, tenho um pouco de sotaque. Eu sou dos Estados Unidos, Califórnia. E eu mudei para o Brasil uns 4 anos atrás. Só falando sobre isso um pouco, eu mudei para cá especificamente para fazer um mestrado na antropologia social sobre judeus, gênero e sexualidade, em São Paulo, em Brasil. Então foi um momento muito legal para mim, tipo, de poder estudar uma coisa que eu também faço parte, e poder explorar uma nova cenário judaica, né? Porque eu acho isso muito interessante de ver na diáspora como cada comunidade desenvolve a própria cultura, a própria história, etc. E foi uma coisa muito, muito interessante, uma oportunidade muito bacana. E eu ainda fiquei, eu estou aqui no Brasil ainda, gente. Então, obviamente, eu gostei bastante. Bom, sobre eu. Eu cresci dentro de uma família... Minha mãe é judia e meu pai não é. E em Estados Unidos tem bastante essa questão de assimilação, né? Também tem aqui, mas por a imigração aos Estados Unidos ser tão longo e tão grande, judeus para os Estados Unidos, a gente assimilou num jeito muito grande, que ficou difícil às vezes de reter essa questão religiosa. Então a gente adapta muito essa questão de que minha avó, eu até escrevi um artigo sobre isso, como minha avó, também a gente estava falando com eu e a Susana sobre isso, nossos avós, né? Minha avó é a pessoa que falou, não, você é judeu. Na época eu era boa. Você é judeu, sim. Ela não praticava nada, mas queria prestar esse fato, né? Só deixar pregado na minha mente que eu sou judeu. E foi uma coisa que eu nunca pratiquei até eu fui procurar na faculdade. Eu conheci outras pessoas que são judias, e essas pessoas são queer. Então, o que é queer? Queer é um termo que a gente usa bastante nos Estados Unidos, que também usa um pouco aqui, porém tem outro contexto, que é um guarda-chuva, que virou um guarda-chuva também política. Era xingamento no passado, mas virou uma coisa que foram adaptadas continuamente para
como você fala, para o ativismo que virou. Então, todos os judeus que eu conheci foram pessoas queer, e foram pessoas trans, e foram pessoas LGBT. Foi uma coisa muito interessante, porque meu judaísmo sempre foi judaísmo LGBT. Que mais? Sabe? Um judaísmo queer. Então, eu não entendi os judeus heterossexuais cis, né? Eu fiquei, existe, verdade. Mas também eu fiquei muito feliz porque do início me mostrava que judaísmo é que a gente faz, né? É que a gente própria cria. A gente cria nossos próprios judaísmo e cria nossa própria comunidade. E isso é possível. Então, eu tinha muito sorte nisso, porque eu nunca tinha essa questão se o judaísmo me entendia ou não, me contemplava, né? Porém, a gente chega na questão de comunidade. Então, quando eu mudei para o Brasil, eu era um bofizinho, eu era um boy. Eu fiz minha transição aqui e eu percebi a diferença da mudança, né? Primeiro, a comunidade judaica no Brasil é muito difícil. Se você não está dentro da comunidade, é muito difícil entrar. E eu não tinha esses meios de entrar muito bem. Rolou umas confusões às vezes, porque não entendia o que eu estava fazendo aqui, porque eu queria entrar, né? E eu fiquei muito confusa. Eu falei, mas gente, lá onde eu venho, né? Eu venho de perto de São Francisco. As sinagogas são mais guardadas, né? Porque tem essa questão de segurança, antissemitismo lá nos Estados Unidos é bem forte às vezes. Mas se eu queria entrar, eu entrei. E eu podia de atender. E foi uma coisa muito linda, porque, só uma história. Uma vez, lá na sinagoga que eu frequentava, que era uma sinagoga LGBT, eu lembro que eu frequentei lá nos sábados e tinha várias pessoas de situação da rua que ia para assistir. A gente não eles não sempre interagiam com todo mundo, a gente falava, mas de fato, que pode sentar de lado da gente e participar com a gente foi uma coisa que eu sempre pensei que era uma parte fundamental do judaísmo, né? Dessa questão de acolhimento. Então, na minha experiência aqui, não foi o melhor. Até agora, recentemente, eu estou conhecendo e aprendendo, e também a comunidade está começando a ficar mais aberta, está tendo essas iniciativas muito incríveis. Esse ano tá tendo muita iniciativa de incluir as vozes trans. Por exemplo, essa mesa, quando eu fui convidada, eu fiquei, gente, como isso é possível? Porque quando eu comecei minha pesquisa, e eu não conheci toda pessoa LGBTQ+, judeu, aqui no Brasil, quando eu mudei para cá. Porém, eu perguntei, mas tem judeus trans? Tem judias trans? Quê? Existe isso? Então, agora, além de ser uma judia trans travesti, eu estou conhecendo outras pessoas. Eu estou numa mesa com outras pessoas. E isso é uma coisa muito incrível, de ver essa mudança que está acontecendo aqui no Brasil e essas iniciativas sendo tomadas para fazer esse tipo de melhorias, de aceitar mais as pessoas. Não só tolerar, porque acho que essa questão que eu vi bastante, eu vejo isso bastante na comunidade judaica, nos Estados Unidos, aqui no mundo, essa questão de tolerância, que a gente acha que é uma palavra bonita. Para mim, eu não gosto. Por quê? A gente tolera uma mosca, né, no ombro. Mas a gente aceita é uma coisa muito mais forte. Significa que a gente acolha, que a gente trata com amor, trata como igual, né? Eu não quero ser uma mosca. Eu sou chata, mas eu não sou uma mosca, né? Então, essa mudança para a aceitação, em vez de tolerância, esse movimento de dar voz para a gente é uma coisa muito bonita. Eu acho que é muito importante de trazer, né? E trazer outras vozes que são geralmente excluídas da comunidade judaica, né? Porque tem judeu preto, tem judeu com deficiência, eu não sei como falar isso em português, com deficiências, obrigada, gente. Em inglês a gente fala com disabilities. Tem judeu pobre, tem judeus que são com identidades ricos, interseccionadas, com o fato de ser judeu, que a comunidade judaica no mundo, né, mas falando sobre Brasil, tem de aprender de acolher, porque tem um rabino muito, muito, muito relevante para meu pensamento nesse caso. Só um pouco de história sobre a fundação das sinagogas LGBT nos Estados Unidos. No início era uma controvérsia. Agora tem uns 5, 6 nos Estados Unidos, nas costas, primeiramente. Mas tem esse rabino do movimento reformista
que era contra o estabelecimento da primeira questão de incluir uma sinagoga só para judeus LGBT. E ele não gostava da ideia de homossexualidade. Ponto. Porém, para ele, o fato dos judeus de rezar do lado do outro era a obrigação maior do que isso. O pecado que ele viu, né, a interpretação dele, era que a homossexualidade era o pecado, né? Mas o fato maior era que eles precisaram sempre de rezar do lado do outro. Então, para mim, né, eu acredito em espaços para pessoas LGBT focada nisso, né? Porém, eu acho isso um ponto muito, muito importante, essa integração, esse acolhimento, né, criando espaço, porque judaísmo não é só a interpretação de uma pessoa, né? E é mais ou menos isso, gente. Mas eu queria responder só uma pergunta que chegou para mim aqui, a questão de transexualidade. Eu sei que a gente ia responder as perguntas no final, porém, acho que isso é importante responder agora. A questão de transexualidade. Só um pouco de história de novo, né? Estudei gênero e sexualidade, então tenho isso. É uma coisa que as pessoas usam, né? Porque eu tenho amigas que se referem transexual. Eu tenho amigos que se referem transexual, porque é um termo que tem poder para essas pessoas. É um termo que foi bastante medicalizada, né? Porque significa, para mim, é parecido com o termo homossexual, que é um termo bem médico, né? A gente está falando sobre pessoas, não sobre partes do corpo. Então, quando você vai encontrar alguém e você vai chamar de transexual, isso não é guarda-chuva, isso é uma das identidades. Geralmente agora, a guarda-chuva para essas identidades é transgênero, né? A gente chama nesse jeito para incluir essas identidades diversas, de não-binaridade, travesgeneridade, transexualidade, transgeneridade. São termos que são tudo dentro disso. Porém, tem pessoas que desconcordam. Então, minha sugestão é sempre perguntar a pessoa como você quer ser chamada, né? E, quando tem dúvida, essa pessoa é uma pessoa trans. Por quê? Transsexual, transgênero. Então, é uma coisa que você consegue, então, até você pegar mais informação dessa pessoa, chamar. Porém, no meu ver, não, acho que não ver de muitas pessoas, a questão de transgeneridade é mais utilizada de hoje. E uma outra coisa, travesti é sempre feminina. Então, se vai ver que às vezes as pessoas vão falar o travesti, você vai falar, tu é idiota, mano. Por quê? Não, você não vai falar isso, né, gente? Porém, a travesti é uma identidade que vem do Brasil. É uma identidade que é muito complexa, que é rico de história e de interseccionalidades muito, muito complexas. E eu não vou poder falar sobre isso exatamente agora, porque eu vou dar a palco para a Sucena, porém, eu queria só dar esse espetáculo. Travesti é a travesti. Mesmo se ela não identifica como mulher, é a travesti. Bom, a Sucena, a mesa é tudo seu. Obrigada, gente, por escutar, fazendo rambling. Oi, gente, muito bom ouvir vocês, muito bom ouvir a trajetória de vocês. Eu acho que eu estou muito emocionada pela importância das nossas caras estarem aparecendo, né? Tem uma expressão das travestis brasileiras que se chama "bota a cara no sol, querida". E depois, analisando esse botar a cara no sol, por muito tempo, a transgeneridade ela foi um caso de se esconder, um caso de se deixar no armário mesmo, um caso de... poderia existir transexual no Brasil, poderia existir travesti no Brasil, poderia. Aonde? Num prostíbulo, debaixo do viaduto, à meia luz. Então, você tinha hora e local para permitir a existência de pessoas trans, o que acabou gerando uma violência enorme. A maior parte das mulheres trans, principalmente, eram expulsas de casa com 12, 13 anos e encontravam na prostituição um meio de sobrevivência. Então, a violência sempre foi uma relação muito comum de um cotidiano de uma travesti que usava a rua como meio de sobrevivência e a prostituição de forma compulsória. Então, a gente está falando de uma sociedade, de uma população de mulheres e homens que são alijados de um convívio social e parecem ser o oposto
direto de uma família tradicional. Porque se a família ela é composta por um núcleo, por pessoas, por um conjunto de pessoas, a transexual ou o transexual, ele é solitário. Ela é solitária. Então você tem... E ela não é uma pessoa para a família. Por muito tempo a gente viu essa conjugação, essa conformação de fatores que faziam com que uma pessoa trans fosse excluída de um círculo social. E eu acho que esse medo desse não lugar, ou desse lugar super específico, esse medo de não colocar a cara no sol, de não mostrar o nosso rosto, porque até pouco tempo a gente estava na lista das doenças, no compêndio de doenças da medicina. Até pouco tempo a nossa presença não era uma presença bem vista. Até hoje não é, mas hoje a gente tem coletivos organizados, a gente está num tempo histórico onde conseguimos, de fato, aliados tanto em movimentos feministas, em movimento negro, e com a própria comunidade LGBT, para que ações políticas e civis fossem tomadas pelos nossos direitos de ser e estar. Enfim, para falar de bota a cara no sol, se a gente analisar sociologicamente, é um termo significativo, uma expressão muito significativa de quem não poderia pôr sua cara ao sol, porque quando a gente fala botar a cara ao sol, a gente está falando do período do trabalho, a gente está falando do período da visibilidade. Então, por que você não vê mulheres trans na sua sinagoga? Por que você não vê que é um símbolo de sol, que é um símbolo de visibilidade? Por que você não vê homens trans ou mulheres trans nos grupos juvenis da onde você participa? Por que você não vê mulheres trans te atendendo nos coletivos ou instituições judaicas, ou instituições públicas, ou em hospitais, ou sendo professora? Por que você não vê? Porque nós fomos alijadas de um processo social, de um processo de vivência cotidiana e lançada para fora. Eu acho que nos últimos... Opa, gente, acho que a gente está tendo uns técnicos comportamental e a liberdade comportamental como princípio. Amiga, se travou, se quer repetir o que você falou, se travou uns 30 Onde que segundos. travou, você lembra? Você lembra onde travou? Você estava falando sobre casa, expulso de casa. Se você quer começar daí. Quando a gente é alijadas do processo... Mas vocês chegaram a ouvir eu falar da importância dos três movimentos: feminista, negro e LGBT? Não? Pode começar aí. Eu acho que nos últimos 15 anos a gente teve uma organização de três movimentos fundamentais que apregoam a liberdade como princípio e a liberdade comportamental também como princípio, que são os movimentos negro, o movimento feminista e o movimento LGBT. Isso é muito importante porque a gente teve também, nos últimos 15 anos, acho que a partir do governo Lula, inclusive com cotas raciais e com cotas sociais, um processo de inclusão de muitas populações que eram excluídas de um processo universitário e educacional no Brasil. Eu acho que e daí vem a Marielle, daí vem a Djamila Ribeiro, daí vem a Érica Malunguinho, que hoje é uma mulher trans que ocupa a Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente está falando de três movimentos que apregoam a liberdade comportamental e a liberdade como princípio, que são fundamentais para entender o que significa o corpo LGBT dentro de uma sociedade e para entender que não existe liberdade, não existe uma sociedade que se sustente como justa ou como democrática sem os nossos corpos. Eu acredito que a questão do meu judaísmo, a questão do meu vínculo com a minha ancestralidade foi fundamental para eu me entender como alguém no mundo. Eu lembro que
eu me afastei da questão judaica, eu visitei outras religiões, inclusive, fui de outras religiões também. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa e que tentou entender, nesse lugar da espiritualidade, uma aceitação também. Porque eu sempre busquei esse valor que para mim era essa energia transcendental, essa consciência universal que sabia de todas as coisas. Eu sempre busquei esse princípio. E eu tinha achado no judaísmo, mas pelo motivo de me autoconhecer, eu tinha perdido esse interesse. E depois eu tive uma fase de... primeiro, eu acho que é bom falar que eu não cresci numa comunidade judaica, eu cresci no interior da Bahia, só Salvador tem uma comunidade judaica, apesar de ser judeus na minha cidade, não havia uma comunidade judaica, não havia uma sinagoga. Eu sou de uma família sefaradi, então é uma família que a gente guardava alguns princípios, algumas festas, mas não havia sinagoga, então o princípio da religiosidade era passado em família, enfim. Então, eu só tive contato quando eu vim para São Paulo estudar e me integrei à comunidade judaica. Cheguei à comunidade Shalom algumas vezes, uma comunidade com quem fiz amigos, os quais eu tenho até hoje. Isso eu estou falando de 13 anos atrás, 12 anos atrás. E aqui em São Paulo, o sentido de comunidade foi muito importante para mim. Muito importante entender de que a questão comunitária era uma questão central da cultura judaica, central, né, em uma ajuda mútua. Inclusive porque o povo judeu sofreu ao longo de sua história, as perseguições diversas, enfim. Depois eu me afastei, eu entrei na universidade, eu me afastei. A universidade foi um lugar muito importante para minha autodescoberta, foi onde também para mim foi um paraíso, porque era onde eu podia ser, era onde eu podia me revelar, de fato. Na universidade eu me afastei, na universidade eu fiquei ateia, mas foi na universidade também onde eu tive uma oportunidade de me deparar com a poesia, e a poesia foi muito importante para eu tomar coragem e me revelar como Açucena. Eu lembro que um pouco antes de entrar na faculdade, eu tinha me deparado com aquele texto do Fernando Pessoa. Eu sempre digo isso em algumas entrevistas, eu acho muito importante, porque a arte tem um valor tão fundamental na minha vida que eu não sei se eu seria Açucena sem a poesia. Eu não sei se eu não teria me libertado se não fosse esse lugar da arte, de me tirar desse lugar escuro, desse lugar mórbido, desse lugar onde as minhas ideias ficavam frias, onde as minhas ideias eram suprimidas, onde as minhas belezas eram suprimidas, que era um armário, que era o meu quarto. Eu acho que a poesia ela me trouxe para fora. Eu lembro desse lugar importante, que eu sempre falo isso para os meus amigos, pela beleza disso, porque o Fernando Pessoa traz esse poema, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso amar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quiser passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou os céus. Eu sabia que para eu me revelar como quem eu realmente era, eu precisava passar além do bojador. Mas quem passa além do bojador não passa só da dor, passa além da dor. E todo mundo que é trans sabe, todo mundo que é LGBT de alguma forma sabe como é difícil a transição, porque a transição ela envolve, ela é um processo de ruptura extremamente forte, extremamente grande, porque não vai doer só em você, vai doer em todo mundo que está ao seu redor, e todo mundo que está ao seu redor e que te ama vai ter que de alguma forma transicionar junto, porque o seu nome vai mudar, porque o seu pronome vai mudar, porque a forma que você vai se vestir vai mudar. Então existe toda uma alocação de um eixo de visão acerca do outro que tem que mudar. Então, existe essa transição social quando a nossa individualidade transiciona também. E aconteceu que
que doeu demais, foi um período de muita depressão também, foi um período de extrema solidão, e eu acho que muitas pessoas trans passaram por isso, só que não precisa ser assim. Eu acho que a nossa experiência de dor, a nossa experiência de dor, de se afastar do seio da comunidade judaica, porque eu também me afastei, e para mim era muito doloroso, principalmente porque eu amava estar, eu amava ir no Kabbalah de Shabbat, eu amava estar presente durante as festas, eu amava discutir judaísmo, uma coisa que eu amo fazer até hoje, eu amava achar as brechas da lei, inclusive, eu amo, e eu tive que me afastar desse processo por um medo maior, um medo de rejeição. E eu acho que a gente não precisa passar por isso. É tudo muito mais simples quando você, eu acho que desenvolve um desejo por compreender o outro, e desidealizar o outro, eu acho que é uma palavra muito importante, porque se você desidealiza o que é uma mulher trans, o que é um homem trans, o que é uma travesti, você só desidealiza quando você conhece. Porque quando você não conhece, quando você não vê, quando você não conversa com a gente, você cria um monte de adornos e de monstruosidades a respeito da gente. Então, conhecer um homem trans, conhecer uma mulher trans, é você desidealizar esse monstro que a sociedade inventou e alojou dentro de quartos e alojou dentro de armários. Eu acho que o mais importante nesse processo todo é que o judaísmo ele me ajudou a compreender, inclusive, a ideia de Deus. Porque se existe um ser tão grande, um ser tão poderoso, um ser tão maravilhoso como é esse ser que o judaísmo prega enquanto unicidade de Deus, esse ser, evidentemente, não está se preocupando com questões tão moralistas com as quais a gente acha que ele se preocupa. E por isso a minha avó ela foi fundamental nesse processo, porque quando ela percebeu toda a minha mudança, como toda a minha família percebeu, meu pai ficou sem falar comigo durante 2 anos. A minha avó ela trouxe o argumento do Tanar, ela trouxe o argumento da história judaica para legitimar a minha presença na minha família. E quando da unção de Davi, que o profeta Samuel ele foi chamado por Deus para ir à casa de Jessé e ungir um rei, a minha avó me contando isso, e eu fiquei até envergonhada por ela ter esse lugar de tanta liberdade, de tanto entendimento e de tanta compreensão. Eu não sei porque eu me envergonhei. Talvez porque eu não entendesse que a pessoa mais velha da minha família tivesse essa compreensão e meu pai não. Eu não sei. E a minha avó usou a história de Davi, que foi à casa de Jessé, e quando Samuel foi à casa de Jessé para achar esse rei, para achar, no caso, Davi, Samuel se impressionou primeiro com os filhos mais velhos de Jessé, com os mais altos, com os mais bonitos. Ele disse, certamente, um desses é o rei. E, no mesmo momento, o próprio Deus falou para Samuel, não, eu não vejo como você vê, eu não vejo como o homem vê. O homem vê pro exterior, mas eu vejo o coração. E a minha avó chegou e falou isso para mim, Açucena, não se preocupa, Deus não está vendo o que você veste, Deus não está vendo o batom que você usa, Deus não está vendo a lingerie que eu quero te dar, mas Deus está vendo o seu caráter, a pessoa boa que você é e como você olha para o mundo e constrói esse mundo. Eu fiquei totalmente desarmada com aquele texto, porque ela usou um texto bíblico, ela usou, para muitas pessoas, uma mitologia judaica, e aquilo me atingiu de forma mortal, e eu percebi que eu podia exercer minha fé sem me culpar. Mas eu sei que toda fé tem uma responsabilidade. E eu sei que responsabilidades, elas precisam ser tomadas, Eu tenho minhas responsabilidades com o judaísmo que eu acredito. Mas eu tenho muito menos sem culpa, porque eu sei das minhas responsabilidades. E eu acho que a gente precisa incluir, a gente precisa amar as pessoas, porque não precisa ser difícil para os próximos LGBTs que virão.
não precisa ser difícil para as pessoas, para as próximas pessoas trans que virão. E nesse sentido, eu queria dizer que algumas ações, atitudes foram muito importantes para mim nesse processo. A Fortuna, que Safdie, que é uma cantora maravilhosa, que eu sempre admirei, e foi responsável por muito de construir uma identidade sefaradia através da cultura, ela foi uma das pessoas que me acolheu e me ajudou profundamente na minha relação com o judaísmo, principalmente nesse último ano, e me aproximou de uma forma linda. E eu nunca imaginei que eu pudesse gravar um single com a Fortuna, e gravei 3. E ela, com esse acolhimento, com esse lugar de beleza, com esse lugar de compreensão e de altruísmo com o outro. Eu acho que isso é o principal do que eu aprendi sobre o judaísmo. O IB, que está sendo incrível, Judeus pela Democracia. Eu nunca esqueço da reunião que eu tive com a Marília Neustein, com o Michel German, com a Carol Beraja e o Daniel Dueck, ali com a minha amiga Valéria, e a gente falando sobre inclusão, e a gente falando sobre respeito, e a gente falando que a gente precisava dar um jeito nesse lugar que não poderia ser da comunidade judaica, o lugar da exclusão. Então é isso, eu acho que a gente tem desafios profundos pela frente. Recentemente eu fui convidada, junto com a Lilith, com o André Lieberman, para mas para compor uma comissão LGBT na FISESP. Isso é muito importante, porque a gente está falando de uma entidade institucional que chancela ações na comunidade judaica, que pode ser responsável por criar eventos e criar uma maneira de educar as pessoas para respeitar a comunidade LGBT. Eu acho que a gente está num momento muito oportuno de discutir a questão LGBT dentro da comunidade, porque nós existimos e nós não somos um problema, nós somos uma questão na comunidade ainda. Eu acho que a gente quer deixar de ser uma questão, a gente quer ser um lugar efetivo, um lugar onde a gente possa materializar os nossos anseios, os nossos bons desejos, materializar também as nossas angústias. E eu acho que a gente precisa construir os nossos coletivos, porque ninguém vai fazer isso pela gente se não for nós mesmos. Então, por isso, essa auto-organização é importante. Eu vejo que, a Lilith estava falando, se nos Estados Unidos isso já ocorre há 30, 40 anos, esses debates já vêm em questão, no Brasil está acontecendo agora. Então, eu acho muito importante esse momento de maturação das ideias, de maturação política, de muita escuta, porque a gente tem muito por dizer, porque por muito tempo nós fomos silenciados. Mas uma questão que é muito importante, esse evento se chama Transgeneridade na Comunidade Judaica, porque não dá mais para esconder os nossos rostos, não dá mais para esconder a nossa vontade e a nossa identidade. Nós temos uma identidade, nós somos judias e judeus trans, e é isso. Obrigada, Açucena. Gente, eu vou tomar a pauta agora porque eu vou responder para as perguntas. Eu vou falar as perguntas para a gente poder responder. Então, eu queria explorar. Tem uns bons perguntas aqui. E eu queria abrir para todo mundo. Mande suas perguntas aqui, a gente vai respondendo. Mas tem uma pergunta interessante, tem várias, né? Mas essa primeira que eu queria começar é a questão de gênero no judaísmo, né? E eu vou combinar duas perguntas, na real. Como eu venho falando muito isso, né, Açu? A gente fica trocando ideias sobre essa questão de gênero. Como as rituais e tradições no judaísmo está muito ligada com gênero, né, tradicionalmente. Como uma pessoa trans vive nisso? E eu vou combinar a segunda pergunta. Qual é o papel da pessoa trans não binária no judaísmo? Eu queria abrir para vocês dois, eu vou dar meus pitacos. Tá mudo, amor? Lilith, tem como falar o nome de quem perguntou? O seu tá mudo agora. Ai, gente. Lives, né? A primeira é anônimo, mas a Camila tinha perguntado sobre essa questão de ritual e tradição no judaísmo. Como a gente, como pessoas trans, encaixa nisso, né?
Nos rituais? Nos rituais. Eu posso responder um pouco dessa pergunta, porque eu acho que eu tive as duas, digamos, experiências extremamente binárias de alguns rituais e práticas judaicas. Obviamente, falando da minha experiência, né, como alguém que cresceu frequentando uma sinagoga que tem essa divisão de gênero dentro da sinagoga, que onde os meninos fazem bar mitzvah, leem a Torá, enquanto as meninas todas fazem o bat mitzvah no mesmo dia, todas cantam uma musiquinha e é isso. Essa é a maioridade religiosa das meninas. Enquanto os meninos se preparam um ano inteiro para poder ler a Torá, enfim. Eu, inclusive, tive meu bat mitzvah, e é muito... Eu acho que, de início, quando eu comecei a me questionar em relação a algumas práticas judaicas, algumas eu senti uma sensação de injustiça pelo fato de, pô, no fundo, eu saber que eu também sou menino. Eu também quero fazer essas práticas. Porém, eu acho que é importante a gente compreender que essa divisão binarista de masculino e feminino em certas práticas judaicas eu acredito ser extremamente contraprodutivo, porque existem diversas maneiras que a gente pode expressar a nossa fé como pessoas judias, que não necessariamente precisa ter essa divisão de gênero. Eu entendo que existem várias vertentes do judaísmo que discordam, mas eu acho incrível quando eu vejo uma menina de 12 anos fazendo o bat mitzvah dela e colocando uma kippah, um talit. Então, eu acho que ser trans e conviver e andar nesses espaços de tradições que são algumas, inclusive, restritas, pode abrir uma porta bem grande para a gente desconstruir realmente, tipo, as ideias que a gente tem dessas práticas, as ideias que a gente tem da nossa própria fé. Então, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu coloquei uma kippah foi no bat mitzvah da minha irmã. Eu ainda não tinha começado a testosterona, eu ainda não tinha uma passabilidade cis, ou seja, também explicando termos básicos para quem não sabe, passabilidade cis é quando uma pessoa trans, normalmente já hormonizada, é assumida ser cis por outras pessoas. Então, é quem se privilegia de não, de cara, as pessoas olharem e falar, não, é uma pessoa trans. Então, antes de tudo isso, antes da minha transição hormonal, antes da terapia hormonal da minha passabilidade cis, no bat mitzvah da minha irmã, eu já tinha me assumido para algumas partes da comunidade judaica, mas eu tive que fazer a decisão de colocar uma kippah ou não. E eu coloquei, foi uma sensação extremamente libertadora. É incrível, tipo, poder fazer certas coisas que realmente... É essa coisa que eu falei desde o início, de ocupar espaços, de falar, sim, essa é a minha fé, essa é a minha religião, é o meu povo também. Eu sou judeu e eu posso fazer essas coisas, eu não preciso ser excluído disso. Então, eu não sei se eu comecei a me enrolar e ir para uma tangente, mas eu acho que se abrir tanto para a inclusão de pessoas trans, mas também se abrir para desconstruir algumas dessas práticas que são realmente extremamente binaristas, abre portas incríveis para a fé de cada um, para enriquecer cada vez mais essas vivências judaicas. É interessante, Nicolas, que uma das questões do judaísmo que mais me toca é que a possibilidade de leis rabínicas é algo que inclusive possibilitou o judaísmo estar vivo até hoje, com mudanças profundas, eu digo, dentro da ortodoxia. Então, a gente teve, dentro da questão judaica, uma época que o judaísmo era considerado patrilinear, ele passa a ser matrilinear por conta de questões de guerra. A gente está falando de uma questão sociocultural, política profunda dentro do Império Romano. Então, o que faria com que a gente tivesse uma lei rabínica onde a transgeneridade fosse apoiada nesse sentido? Isso é uma questão mesmo, eu acho que é uma provocação. É interessante que a questão da transgeneridade ela já é discutida dentro do judaísmo, inclusive muito mais aceita do que a homossexualidade. Eu preciso, inclusive, me debruçar mais sobre esse assunto, porque existe as tum-tum, que são referente a pessoas andrógenas e pessoas... eles não chamavam de trans, mas a referência que se dá seria essa androgenia ou essa possibilidade de transição.
Então, no judaísmo existe essa discussão, e nessa discussão a homossexualidade ela é muito menos aceita do que a transgeneridade. Então, a transgeneridade seria muito mais um caso de preconceito do que de uma questão arraigada dentro da lei judaica. Enfim, eu acho que é uma coisa para a gente estudar mais, para a gente entender mais sobre a transgeneridade dentro da Torá oral e da Torá escrita. Eu acho que é um tema que pode trazer uma boa discussão, inclusive com o Rabino aqui depois. No meu caso, acender as velas foi algo assim sensacional para mim. Quando eu acendi as velas a primeira vez, eu fiquei tão arrepiada que nunca mais eu parei de acender as velas de Shabbat. E foi lindo, porque eu fui convidada para acender as velas. Eu não acendi do nada, não fui eu que tomei a postura de acender. E fazer aquele movimento com as mãos, fechar o olho, falar aquela bênção, sempre foi um signo de feminilidade de um lugar onde eu queria estar. E acendi, mas ao mesmo tempo eu queria fazer o Kiddush então tinha essa, que não era uma contradição, era um lugar, eu acho que do humano. Eu acho que a transgeneridade, a transgeneridade tem um poder de desnaturar certas práticas sexistas. E a gente traz à tona esse lugar. Diz o judaísmo também que a mulher ela tem um lugar de elevação dentro do judaísmo. Mas como tem um lugar de elevação, sendo que existe uma subalternidade social? Então, não há uma compreensão muito justa para mim quando tem no Sidur de oração, como é que Sheló Asani Issa, bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste uma mulher. Então, como que eu louvo a Deus por não me fazer mulher e ao mesmo tempo, entendendo que ser mulher é mais elevado? Na verdade, eu não compreendo muito bem essa faceta do judaísmo de a mulher é mais elevada e existe um lugar, talvez, de subalternidade social, onde a gente tem que ficar escondida numa sinagoga, se ela for ortodoxa, ou fora de um culto, ou fora de práticas de prestígio. Enfim, é uma questão. Gente, muito boa suas respostas. Eu também vou falar só um pouquinho. E tem uma pergunta que é vinculada com isso, né? E outro follow-up pergunta sobre isso. Eu acho que para mim o judaísmo, para ser trans, nunca foi uma questão. Meu judaísmo foi sempre misturada, né? Nunca foi muito de gênero, de ser fixada. Depois eu venho aprendendo essas questões de gênero. Quando eu fui comprar um talit, essa talit é de mulher, eu falei, essa talit faz sentido para mim, então eu vou comprar. Então, eu acho que temos muito como reinterpretar o texto. Isso, na verdade, vincula bastante com a pergunta da Helena Beneviva. Como construir uma prática judaica LGBTQIA+, com rituais. Eu queria só responder um pouquinho, porque eu fui pegar meu sidur de uma sinagoga LGBT que eu participava, chamada Shah Zahav, que eles reescreveram os rituais, os rezas, para incluir vários momentos diferentes. E se você vai procurando, é muito lindo isso, gente, eu fico apaixonada, mas se você vai procurando, tem muito, e infelizmente muito disso é em inglês, né? A transliteração do hebraico é em inglês. Mas tem movimentações, né? De construir rituais para transição, para a pessoa não binária, para a pessoa lésbica, para a pessoa, qualquer tipo de coisa que não foi contemplada, né, quando a rituais foi originalmente escrita, mas foi interpretada e foi dado nisso, né? Então, gente, como a gente construi uma prática judaica LGBTQ+? E talvez a gente pode incluir a pergunta da Anonymous. Como tornar os movimentos juvenis mais acolhedores, inclusive para pessoas trans? Acho que a gente pode combinar esses dois, tá? Para nós, a questão? Sim, meu amor, para vocês dois. Sim. Olha, eu acho que o Nicolas vai responder melhor do que eu, porque eu não participei de movimento juvenil, mas a única coisa que eu falaria, como qualquer movimento ou instituição,
é que principalmente os líderes juvenis estimulem o conhecimento de filmes, de documentários, de literatura que fale sobre transgeneridade, que fale sobre LGBTs. É muito importante que pais também entendam que nenhum filho vai virar uma trans ou um homossexual ou não, a gente tá na nossa essência. Então, o que você vai ensinar para o seu filho é o respeito. Existe, pelo preconceito, existe esse lugar do medo de muitos pais conservadores, de tudo que é cultural relativo à população LGBT. E eu acho que não tenham medo. As pessoas, é muito melhor que o seu filho respeite do que o seu filho bata numa pessoa trans. É muito melhor que o seu filho seja educado para amar do que para desrespeitar. Então, para mim, é simples. E só dando um adendo em relação a realmente mostrar filmes, enfim, é levar em consideração também que existem certas mídias que parecem ser inclusivas, mas elas não são. Eu vou fazer uma recomendação para principalmente quem é cis e quem não entende muito bem algumas delicadezas desse assunto específico da mídia. É o documentário que saiu novo da Netflix, que em inglês é Disclosure, mas eu não sei em português o nome. Mas enfim, agora falando especificamente sobre movimentos juvenis, eu só posso falar da minha perspectiva do DROR, né? Eu não conheço como nenhum outro movimento juvenil funciona, enfim. E eu também sei que, por conta de ter participado de algumas Mahanot para dar Peolot, que no caso são discussões sobre ser trans, eu já sei que algumas dessas práticas já estão mudando. Mas eu acho que, além de realmente conversar sobre isso, falar sobre isso e falar sobre isso de uma maneira com respeito, carinho e com cuidado também, é importante a gente entender que, às vezes, algumas ações estão enraizadas numa vivência cis-heteronormativa. E que, querendo ou não, realizar essas ações e repetir essas ações torna esse espaço um pouco excludente para pessoas que são trans e pessoas que são LGBT como um todo. Então, por exemplo, jogos que são separados por sexo. Sempre tinha jogo de acampamento que separava as meninas e os meninos. Tinha também jogo de casalzinho, sempre hétero. Nunca podia... Enfim, também, claro que muitas crianças no movimento juvenil já aprendem de casa ou da mídia algumas atitudes extremamente homofóbicas, transfóbicas, que às vezes também impossibilitam essa inclusão maior, mas eu acho que está aberto para entender essas coisinhas pequenas que são reproduzidas no dia a dia desses movimentos, pode ajudar muito. Então, compreender que, ok, você vai fazer uma discussão, vai fazer uma POA sobre gênero, sexualidade, mas você também vai reprimir o Ranir que faz bullying com alguém que ele chama de viado. Você vai buscar, evitar fazer coisas que só normalizem ser hétero, cis. Então, não tem uma fórmula certinha, eu acho, que pode ser aplicada, e obviamente cada Noa é diferente, cada movimento juvenil é diferente um do outro. Alguns movimentos juvenis defendem certas coisas diferentes dos outros. Eu realmente faz alguns anos que eu não estou nem na faixa etária de movimento juvenil, mas eu acho que essa experiência de ser inclusivo, saber falar com cuidado, respeito sobre esses assuntos e reprimir quem realmente contribui com uma questão de intolerância, de preconceito, ódio e bullying, que é muito comum, pelo menos na minha vivência, era muito comum em movimento juvenil, já tá perfeito, sabe? Arrasou, gente. E só para... Lilith, tem uma questão aqui que eu acho que é muito boa para você, na real. E eu acho que a gente pode fazer uma sessão de duas. Tá anônima essa questão aqui, a outra é da Anitta Efraim. Eu vou fazer essa primeira. Eu ia ler isso, mas arrasou. A primeira é da Anitta Efraim. A Anitta Efraim, ela tem duas questões aqui. Beijo, Anitta. A questão é: qual a relevância de deixar claro que a comunidade judaica é diversa?
E a outra é como o judaísmo, como religião e cultura, tem na sua essência o combate ao preconceito. Só que apareceu uma outra questão que eu queria fazer para a Lilith depois, que está aqui. A gente responde essa da Anitta, que apareceu primeiro. Uhum. Depois eu te faço essa outra questão, pode ser? Pode ser, claro. Não, sim, vamos falar. Eu queria falar sobre... Posso responder primeiro? Pode, claro. Arrasou, gente. Então, eu acho que eu gostei muito dessa pergunta, Anitta. Eu achei essas duas, na verdade. Eu não sei se eu consigo responder a segunda com tanto firmeza como eu consigo responder a primeira. Eu acho que a relevância de deixar claro que a comunidade judaica é diversa é porque é muito diversa. E quando a gente sai da nossa bolha, que for, sabe? Porque acho que nós vivemos numa bolha de representação. E essa representação, muitas vezes, é dominada pelo Ashkenazim, né? E eu sou Ashkenazi e também, então, eu sou ocupado nessa parte, mas também é muito dominada por Israel, né? Ashkenazim e Israel são duas coisas que vêm na mente quando a gente fala sobre judeus, né? Então, é muito importante de entender que tem comunidade judaica preta, tem comunidade judaica LGBT, porque essas pessoas existem. Eu acho que, para mim, isso seria a resposta simples, porque eu acho que muitas vezes as pessoas vejam isso como tokenismo. E pode ser, né? E se fosse chamado tipo, temos uma trans aqui, seria, mas eu acho que é muito importante a gente reconhecer e tentar trazer essas vozes, porque são pessoas que são reprimidas em um jeito, né? Da própria comunidade judaica. Talvez não nos outros espaços que frequenta, mas sempre vai ficar no meio. Mas, Posso falar um pouco das duas perguntas também, porque me lembrou bastante o trabalho que a gente faz no Museu do Holocausto. Então, só explicando um pouco o trabalho do museu, a gente não fala só do Holocausto de uma maneira de perspectiva histórica, mas sim também falar sobre como que é construído todo esse ódio, como que um genocídio aconteceu, como que são processos pequenos de intolerância, de preconceito, que realmente possibilitaram um cenário que fez com que o Holocausto existisse. E sempre no início das visitas, a gente fala sobre como a população judaica é extremamente diversa. Porque às vezes a gente bater numa tecla que a população judaica é uma coisa só, é uma homogeneidade, a gente acaba dando voz para certas caricaturas, certos estereótipos em relação à população judaica, que não são verdadeiras e que contemplam só um nicho da população judaica e que ajudam a construção lenta desse preconceito, desse ódio. E que realmente, tipo, compreender isso também faz compreender a própria cultura judaica como algo que não é só de um grupo. E que, como, por exemplo, a minha fé, a fé da Lilith, a fé da Sucena, a gente tem diversas maneiras de expressar o nosso judaísmo, isso se aplica em diversas escalas, desde crenças religiosas até tipo, backgrounds culturais mesmo. E, peraí, a outra pergunta é como o judaísmo como religião e cultura tem na sua essência o combate ao preconceito. Eu acho que é por a gente ter presenciado, ter sofrido tanta intolerância, eu acho que e também pela diversidade que a gente tem dentro do povo judeu, é essencial a gente compreender que não é só antissemitismo que existe no mundo, não é, e que contribuir com isso acaba contribuindo também com essa construção de cenários que possibilitam, enfim, ódio, preconceito, enfim. Eu acabei me enrolando nesse final, mas... Nada. Eu acho que... Eu também queria tocar nessa questão da Anitta, a questão da importância de mostrar que a comunidade é diversa. Primeiro que a gente está numa época onde a comunidade judaica está sofrendo ataques muito profundos por estar sendo confundida com uma comunidade que apoia um governo fascista. E eu acho que é muito importante dizer que a comunidade judaica, é o que a Lilith falou, ela é plural porque ela é plural. É importante mostrar que ela é plural porque ela é. Então, como toda a parcela da população brasileira, a comunidade judaica se comportou como tal. A comunidade judaica teve parte que votou no Bolsonaro, teve parte que não. Eu acredito que sei lá, de 10% ou 20% que hoje apoia
esse governo fascista, 10% fazem muito barulho e são responsáveis por dar esse lugar da comunidade judaica e falar pela comunidade judaica. Só que eu acho também que é um sério problema dentro da esquerda brasileira que construiu um estereótipo de judeu e vincula nós, judeus, a só um tipo de estereótipo. E nós não somos um estereótipo. Nós somos uma comunidade plural, nós somos uma comunidade que tem contradições em si mesmas, nós somos uma comunidade repleta de complexidade. Então, o episódio da Hebraica é um episódio que vem sempre à tona quando vem falar de judeus, ou seja, a Hebraica do Rio de Janeiro, que apoiou o Bolsonaro, ou seja, deixou o Bolsonaro entrar. Só que, caros e caras, o Bolsonaro não entrou pela porta da Hebraica Rio com um cartaz na frente, com portas abertas, não. Ele entrou com diversas pessoas, muito mais fora do que dentro, pedindo para que ele saísse, ou pedindo não permitindo que o Bolsonaro entrasse. Ele entrou não sei por onde, mas existia jovens, existia militantes, existia pessoas chamando o Bolsonaro de fascista fora da Hebraica. Então, eu acho que o estereótipo que se quer criar do judeu é o estereótipo lá Silvio Santos. Por que não lembra que Marx era judeu? Por que não lembra que a Judith Butler é judia? Por que não lembra que Olga Benário Prestes era judia ou Rosa Luxemburgo? Então, que tipo de estereótipo que a gente quer criar? Eu acho que é muito importante, inclusive, a comunidade LGBT judaica se posicionar como judia, se posicionar para que esses estereótipos sejam quebrados. As pessoas, inclusive, me questionam sobre o Estado de Israel fazer pink wash. Eu sempre falo, quer dizer, não há judeus, não há LGBTs em Israel, quer dizer que não há trans em Israel. Eu acho que Israel é um Estado passível de crítica, a gente tem que denunciar os abusos de Estado, só que assim, todo Estado ele tem abusos com as populações minoritárias. A gente está vivendo em um país como o Brasil, que é um país genocida de indígenas e da população negra. Nem por isso a população LGBT pode reivindicar como LGBT e São Paulo ter a sua parada LGBT, Israel não poder. Eu acho que a gente tem que separar muito bem o lugar, o que significa Estado e o que significa sociedade civil. Então, existe a sociedade civil que ainda luta pelos seus direitos. Então, em Israel, existem pessoas que lutam pelos seus direitos. A gente está falando que uma democracia é uma construção, é um lugar de direitos. Então, essa pergunta da Anitta, ela abre uma vazão muito importante para a gente entender que a comunidade judaica é plural, que a comunidade judaica ela se contrapõe o tempo todo, que a comunidade judaica tem as suas divergências, mas também as suas consonâncias. Então, eu acho que é sempre importante a gente se posicionar como judeu, principalmente nesse momento obscurantista e durante esse governo que tem uma gramática nazista. Então, a gente está aqui para provar que a comunidade judaica, além de tudo, ela é plural. Eu fico meio nervosa quando eu falo disso, mas... É paixão, amiga, é paixão, é real. Vamos numa próxima pergunta. Gente, chegam muitas perguntas, eu acho que a gente não vai... Aquela para você, tem uma para você, Lilith, que é importante. Cadê? Pergunta para mim, que eu não sei qual é para mim. Essa aqui, olha só, que eu achei bem importante. Ela não é necessariamente para você, mas cadê? Ela é uma pergunta grande que falava a respeito de suicídio nos Estados Unidos. Eu já respondi no privado. Você eu vou quer falar, falar então. Não, é que temos muitas perguntas, gente. A gente vai acabar um pouquinho, né? Eu acho legal você comentar essa questão. Sim. Não, claro, eu vou falar também que eu escrevi para todo mundo ver. Eu acho que a questão essa pergunta foi se tinha pesquisa sobre a questão de suicídio, né, dos jovens LGBT ou de pessoas LGBT e judeus no Brasil. Eu até foi perguntado isso recentemente para um comitê que eu estou tratando, que a Susana mencionou, e não achei. Eu achei umas coisas bem coisinhas falando sobre uma taxa de suicídio na comunidade ortodoxa, que eu não lembro de cara qual era o fonte, mas eu lembro lendo algumas coisas aqui no Brasil, porém é uma coisa que não é muito tratada. Eu tirei a conclusão de fato que a gente vê a taxa de suicídio da população LGBTQ+, no Brasil, e a gente trata a questão que a gente, como judeus, não tem não binário que eu sei, nesse palavra, a gente faz parte dessa comunidade, né? Então, como
a gente faz parte desses dois meios, vai ter esse taxa de suicídio parecido, né? E como a comunidade em si não tem falado muito abertamente sobre esse assunto, eu acredito que essa taxa é alta, né? Ou a pessoa sai da comunidade, ou a pessoa esconde, ou a pessoa, infelizmente, resolve desse jeito. E eu acredito que agora está começando a ter mais abertura para pesquisa, para fala sobre isso, porque se você vai procurar coisas acadêmicas sobre esse assunto, vai ter pouca coisa. Vai ter minha tese, eu faço aquela, né, beijo do ombro, e vai ter uns outros artigos, Andrea Moraes, e os outros artigos, poucos, que foi escrito sobre isso. Então, eu tô com a esperança que vai mudar. Eu acho que vai. Eu espero que vai. Ô Lilith, tem muitas questões interessantes, só que a gente precisa acabar o evento às 5h30. Isso. Eu acho que a gente consegue responder mais umas 3 questões, né? Isso. Infelizmente, a gente precisa chegar ao fim. E tem uma pergunta que eu acho legal. Acho que tem perguntas sobre sinagogas também, amiga, que eu acho interessante. Eu acho que essa aqui, de alguma forma, do Léo Doffman, foi um pouco respondida, né? Sendo judeus e judias praticantes, como vocês lidam em um nível pessoal com as mitzvot da Torá a respeito de relações interpessoais, que são exclusivamente heteronormativas? Eu acho que... Eu responderia, eu não sei como o Nicolas e a Lilith responderia, mas eu acho que é de fato heteronormativo, mas a gente lida de uma maneira crítica. Eu acho de uma maneira crítica, entendendo historicamente como cada mitzvah foi formada, entendendo, acho que criticamente, de como a gente pode partir para aquilo que faz sentido, é aquilo que não faz nem em nossos tempos mais. Eu acho que nem os ortodoxos praticam algumas leis mais que existem, então a gente está falando de... E isso as pessoas não sabem, precisa ser dito, porque a nossa exclusão se baseia naquilo que pode vir a ser também quando a gente fala de lei judaica. Por isso que a gente fala que existem leis rabínicas, que é um congresso de rabinos. Não sei quando isso acontece, nem sei o que faz isso acontecer, mas a gente está precisando, viu, rabinos? A gente está precisando discutir as nossas identidades na lei judaica. Mais alguma, gente, que vocês acham importante? Eu só queria responder... desculpa. Não, é que tem uma que falou, é do Gael Duval, que ele pergunta, ele fala que há um distanciamento visível entre as comunidades judaicas e LGBTI. Entretanto, quem faz parte dos dois grupos sabe que nosso histórico de perseguição é muito semelhante. A história recente gerou uma união muito grande da comunidade judaica, porém isso nunca aconteceu entre os dois grupos. Vocês conhecem outras iniciativas que resgatem a história dos triângulos rosa, além do trabalho do Museu do Holocausto? Respondendo como um membro do Museu do Holocausto, além do Museu do Holocausto Curitiba, outras instituições que trabalham sobre o Holocausto sempre fazem questão de falar sobre todas as vítimas do Holocausto, não só sobre a população judaica. Então, esse trabalho ele não está sendo só feito pelo Museu do Holocausto Curitiba, mas também por outras instituições que falam sobre a Shoah, sobre o Holocausto. E, realmente, o problema é que grande parte das pessoas tem a noção da Shoah ser focada totalmente na vivência judaica, né? Então, as instituições estão fazendo isso, há essa pesquisa, e, enfim, às vezes é só porque a gente não vai muito a fundo, né? Arrasou. Gente, eu só queria responder um pouquinho disso, sobre a mitzvot. Eu achei essa pergunta para mim, eu respondo sempre assim, eu já fiz meu acordo com a Hashem, a gente está kit, então para mim, eu não me preocupo sobre essas questões, sabe? A gente está acabando o tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu adorei, na real, porque acho que relata bastante de mim, a gente vai convidar o Andrei de falar rapidinho, no final. Só uma coisa também, se vocês querem ver esse vídeo, vai estar no canal do YouTube, na IB, então vocês podem procurar lá, isso. Mas, gente, meus queridos pessoas trans aqui, vocês têm alguma figura transjudaica, real ou da ficção, que inspirou vocês? Claro que você sabe que eu amei essa pergunta, né?
Pode Se eu falar. tenho alguma figura trans judaica, eu tenho a Dana Internacional, Internacional ou Internacional, que é a primeira israelense cantora, uma mulher trans a fazer sucesso internacionalmente e ganha o festival da Eurovision, eu acho que é em 98. E a Dana, imagina, cara, a gente está falando de muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. E para mim foi uma referência muito forte de poder ser. Ela vem de origem emenita, israelense, é morena, assim, que nem eu, só que tem um cabelo mais liso, cabelo liso. Eu não tenho cabelo liso, tenho um cabelo cacheado. Eu tenho um pouco cara de emenita também, então foi muito importante ter essa referência israelense de uma mulher trans, cantora e conhecida internacionalmente. Então, em relação à visibilidade, não necessariamente algum personagem fictício, porque eu acho que é bem escasso isso. Eu acho que eu falei antes, né, da recomendação do documentário porque falam sobre isso. Não é o melhor documentário do mundo, mas ele é muito bom para entender um pouco sobre representatividade trans na mídia como personagens fictícios, mas como pessoas, uma referência que eu tenho só por ele estar fazendo um grande sucesso e ele ser uma pessoa que está cada vez mais influente, é o Chalamet, que ele é um ator americano, ele é bem novinho, ele é mais novo que eu, e ele é um homem trans, ele é judeu, e ele é também asiático e surdo. Então, ele intersecciona várias coisas, ele está cada vez mais... Ele fez, acho que, alguma série Ele fez algum super-herói, numa série de super-herói, enfim. E ele também é modelo, é artista visual, e eu acho que ele ocupando certos espaços que realmente a gente acaba só vendo o mesmo nicho de pessoas, né? Pessoas brancas, cis, hétero, enfim, pessoas sem deficiência. Então, ele ocupa vários espaços como a pessoa que ele é. Então, acho que é uma referência bem legal, assim. E é ele que eu pensei agora. Eu vou ser rapidinho que a gente está acabando o tempo. Meu nome é Lilith. Eu considero a Lilith... bom, talvez que eu vou falar controvérsia, mas eu considero ela uma pessoa trans, uma pessoa que foi feito da mesma interpretação, ela foi feita da mesma lama do Adão. Então, eu sempre envisionei ela uma mulher poderosa, mas eu sempre identifiquei com ela, né? Ela foi a primeira mulher, né, da Bíblia, na minha visão, né? Não quero começar uma controvérsia enorme aqui. Mas ela, uma pessoa que me... A tradição oral. né? Eu sou libriana, eu evito conflito. Então, essa mulher, ela foi uma inspiração enorme. E especificamente de uma pessoa trans real que eu conheci, foi a Yiska Smith, que ela foi a primeira mulher trans judia ortodoxo que eu fui... Gente, existe. E ela estava vivendo a melhor vida dela, fazendo coisa dela, arrasando, sabe? E ela, eu interpretei, pensando nisso, eu interpretei, tipo, eu fiz meu acordo com a Hashem, o kit, vou viver a minha vida. E essa como eu pensei sobre isso, como mexer tudo isso, e foi uma coisa que ainda, né, eu fico com isso. Mas, bom, gente, vamos convidar a André para dar o fechamento? Andrezinho? Vamos sim. Ai, Lilith, que lindo isso que você falou, que ela disse que eu fiz meu acordo com Hashem e eu vou viver minha vida. Coisa linda! Coisa linda! Eu talvez estou fazendo paraphrasing, porque foi 10, 15 anos atrás. Não foi uma citação, mas foi isso que eu entendi da fala dela. Gente, foi um prazer conversar com vocês, hein? Foi um muito prazer bom, conversar gente. com Foi vocês. muito bom. Fico Gente, feliz que muito vocês me obrigado chamaram. pelas perguntas. Claro, Nicolas. Demais, Arrasou. agora quando a gente se encontrar numa mesa presencial, a gente faz um Lechaim juntos. Demais. Gente, cadê o André? O André tá entrando. Tá entrando? Será que não? Tá. Se não... Entrou. Entrou? Arrasou. Ai, Deus. Oi, foi mal. Desculpa aí, chega. Não, tudo bem, gente. Bom, antes de tudo, existe uma conclusão que vocês queiram fazer, só para eu poder fazer os avisos e tudo mais, ou não?
Não, eu acho que não. Eu preciso, inclusive, ir, que eu tenho um compromisso agora. Quero deixar um beijo para todo mundo. Quero dar um beijo em vocês, em cada um de vocês depois, e que a gente possa fazer esse evento presencialmente daqui a algum tempo. Um beijo, gente. Um beijo, eu sou maravilhoso. Então, gente, só não é uma finalização, mas sim quero dizer obrigado a todo mundo que está presente. Obrigado a Cola Cavó da mesa. Basicamente, o quão importante ela é imensurável, certo? E eu tô aqui basicamente só para relembrar que esse é o primeiro de uma série de webinars que vai vir. O próximo vai ser na terça ou na quarta, perdão, não lembro, às 3h30 da tarde, certo? Com a Rabina Noa Satar, que ela é lésbica, progressista, diretamente de Jerusalém, falando sobre as questões de lutas LGBTs em Israel, certo? Mas também teremos mais personalidades israelenses também, como Ela Ames, que é ativista trans em Israel, certo? E, basicamente, só relembrar também que vai ter um evento do IB mais tarde, que vai ser o webinar Fascismo, Antissemitismo, Sonhos e História, certo? E também um evento promovido pelo Ashomer Atzair, que vai ser sobre a comunidade LGBT judaica do Rio de Janeiro, daqui a pouco também, nas redes sociais deles, certo? Então, eu quero agradecer a todo mundo de novo e finalizar basicamente com uma brachá, basicamente feita pela Rabina Aruva Sarres, que é, no caso, no encontro de uma pessoa não binária, ou trans, que seria Baruch atah Adonai Eloheinu, Ruach haolam, shebarach od beriot kamoni. Bendito sejas tu, Adonai, Deus, Espírito do Universo, que criaste outras pessoas como eu. E assim a gente encerra aqui o webinar e espero que todos gostarem. Obrigado, Lili, Sassuceno e Nicolas por estarem presentes. Vocês são Obrigada, gente. um abraço. Até a próxima semana. Obrigado. No próximo evento.